Convido a todos a abrir a palavra do Senhor no Salmo 73, onde nós faremos a leitura do versículo 1 ao versículo 17. Isso, Salmos 73, do 1 ao 17. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não compartilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias, motejam e falam maliciosamente da opressão, falam com altivez. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensara em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Vamos orar? Querido Deus, é em nome de Jesus que nós neste instante agradecemos ao Senhor pela oportunidade que nós temos de estarmos na Tua casa, oportunidade, ó Deus, que os nossos queridos estão tendo também de acompanhar esta transmissão. Ó Pai, que todos nós, diante da Tua palavra, Pai, temos o privilégio de, ó Deus, ter o Senhor agindo em cada um de nós, nos mostrando a verdade, moldando aos nossos corações, ó Pai. Para isso, ó Deus, nós pedimos ao Senhor, pela ação do Teu Espírito Santo em nós, com a Tua graça e misericórdia, ó Pai, dando a nós, ó Deus, o entendimento da Tua palavra, que o Senhor, ó Deus, nos permita compreender com profundidade, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, peço ao Senhor que nos abençoe, para que nós todos venhamos a terminar esta transmissão, este estudo, diferentes, ó Deus, de como nós começamos. Sejamos mais convencidos da Tua verdade, convencidos de quem nós somos, dos nossos pecados, para vivermos sempre de maneira piedosa diante de Ti, ó Pai. No nome de Jesus, ó Pai, que nós oramos e desde já nós agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor Deus. Irmãos, nós vemos que existem alguns momentos na nossa vida que nós passamos por grandes tristezas, grandes decepções. Nós temos falado então um pouco sobre isso ao longo das quartas-feiras, falando então sobre a questão da depressão, a questão das causas que levam àquilo que nós hoje diagnosticamos ou vemos como sendo diagnosticado como alguém que está depressivo. Então nós hoje vamos falar especificamente sobre a tristeza que leva à desistência, ou aquele cansaço extremo que faz nós abandonarmos aquilo que nós fazemos, ou aquilo que nós até cremos. Então nós vamos olhar o texto da palavra do Senhor e vamos então recordar de todos os momentos em que nós fazemos algo e que nós achamos que tudo que nós fazemos não dá certo. Que você olha para a sua vida e você diz: poxa vida, por que o fulano de tal, ele consegue fazer as coisas e tudo que ele faz
prospera, tudo que ele faz vai para frente, tudo que eu faço, os meus sonhos, meus planos, nada funciona. Seja na área familiar, seja nos trabalhos, seja em qualquer coisa. Muitas pessoas, quando chegam nesses momentos da vida, começam a ter esses pensamentos de tristeza e amargura, e ficam decepcionados com o seu dia a dia. Eles começam então a olhar para os outros e começam a pensar: se do outro está dando muito certo, o meu não funciona, os meus planos nunca então caminham, então eu vou desistir de tudo aquilo que eu estou fazendo. Não quero mais seguir em frente, não quero mais os meus sonhos, não quero mais a minha vida, não quero mais cuidar da minha família, não quero mais o meu trabalho, ou até mesmo não quero mais servir a Deus. Quantas vezes você já pensou em desistir? Quantas vezes você já parou e pensou em tudo aquilo que você estava fazendo e disse: nada disso está valendo mais a pena, vou parar de fazer? E algumas vezes, então, as pessoas chegam a esta situação, a essa circunstância, que nós vamos então tratar isso como, não sintomas, mas como uma causa daquilo que Asaf estava passando, que gerou nele então uma reação. Nós podemos então ver que para isso, para entender as causas, nós precisamos olhar sempre para o nosso coração, como aconteceu aqui com Asaf ao longo deste salmo. Então nós vamos ver inicialmente, antes de começarmos o salmo, quem era Asaf. Então eu peço que alguns irmãos leiam para nós, primeiro livro de Crônicas, capítulo de número 15, versículo de número 16, e outro irmão, por favor, o capítulo 16 do primeiro livro de Crônicas, versículos 4 e 5. 1 Crônicas 15, 16. E depois 1 Crônicas 16, 4 e 5. Alguém pode ler o primeiro para nós, por favor? Isso, então nós vemos aí uma instrução de Davi, que ele está dizendo então para que se levantassem estes homens, os levitas, para que eles então fizessem com que toda a congregação de Israel, ela fosse conduzida com voz de alegria ao longo de todos os momentos. Capítulo de número 16, versículos 4 e 5, alguém pode ler para nós? Isso, então nós vemos aí quem é Asaf. Não é este então que escreve o Salmo 73, era aquele que deveria ser o chefe então, que ia conduzir Israel em meio aos louvores. E é interessante o destaque que eu faço novamente ao versículo 16, que ele devia fazer isso com muita alegria. Mas no Salmo de número 73, nós vemos então que apesar desta responsabilidade que Asaf tem, e por demonstrar então muita fé no Senhor, que o chamou para o servir, nós vemos que Asaf quase abandona a sua fé. Versículo de número 2 do Salmo 73, então ele diz: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Então veja, este é um homem que foi escolhido por Davi para estar como chefe entre os levitas, mas ele nos mostra que, como qualquer outra pessoa que serve a Deus, ele então nos representa neste instante de que todos podemos estar sujeitos como ele, a vacilar em algum instante, a quase resvalar os pés,
a quase abandonar toda a nossa fé. Porque o perigo de nós tropeçarmos ao longo de nossa caminhada é real para todos nós. A palavra do Senhor é muito clara quando Paulo fala aos Romanos no capítulo 3. Todos nós somos pecadores. A nossa natureza pecadora, ela nos inclina a todo instante para nós caminharmos longe de Deus. Então, para eu tropeçar, é muito fácil. Talvez muito mais fácil eu tropeçar do que eu obedecer, que eu preciso aprender, que eu preciso me esforçar, porque a minha natureza, ela me leva então cada vez mais para longe do Senhor. Mas o que é que fez Asaf chegar a este ponto? Por que que um homem que trabalha para o Senhor, que conduz os louvores, é o chefe deles, o que é que levou então ele a quase resvalar os pés e abandonar a sua fé? Versículo de número 3, alguém lê para nós de novo, por favor? Vejam só então, é um simples pensamento de Asaf, fez com que ele então quase tropeçasse, quase abandonasse a sua fé e toda a sua função. Ele tinha inveja, invejava aqueles perversos, os arrogantes. Ele está tratando aqui dos ímpios, aqueles que ele sabe que não conhecem a Deus, que não servem ao Senhor. O que estava acontecendo com eles? Olha o versículo 3, a prosperidade deles, eles estão prosperando, ou seja, a vida deles está dando certo, os sonhos deles estão se cumprindo, os planos deles estão caminhando. Se estivermos observando aqui, prosperidade não fala somente de riquezas, de bens materiais, mas podemos colocar então, se eles tivessem bens materiais, provavelmente os de Asaf não estavam bem e os dos perversos estavam muito bem. E ele começa a olhar para essas pessoas e ele começa a ter então uma inveja, começa a criar em seu coração aquele desejo, aquela inveja, aquela amargura começa a crescer dentro dele. Asaf nos mostra com este pensamento o quanto é importante eu e você começarmos a cuidar dos nossos pensamentos, da nossa mente. Olha o quanto aquilo que nós pensamos e o que influencia os nossos pensamentos pode nos levar a fazer diante do nosso relacionamento com Deus. Muitas vezes eu penso algo, ouço algo de alguém, ouço uma mídia, ouço um colega, isso influencia a minha mente. Ao ponto que nós vemos em diversos momentos nas Escrituras, um alerta quanto a isso. O apóstolo Paulo, então, quando ele escreve na sua carta aos Romanos, no capítulo de número 12, alguém pode ler para nós, por favor? Romanos 12, 2. Isso, então é interessante que Paulo está falando aqui sobre a nossa mente, porque no versículo anterior ele fala para nós oferecermos o nosso corpo, a nossa vida toda, como sacrifício a Deus. Isso é impossível de nós fazermos se a nossa mente não estiver de acordo com a vontade do Senhor. Se a nossa mente ela estiver voltada às coisas deste século, às coisas deste mundo. Ou seja, é extremamente importante nós então tomarmos cuidado com aquilo que nós pensamos, porque isso está direcionando as nossas palavras, isso está direcionando as nossas ações. Facilmente, então, eu, que sou um cristão e tenho a minha natureza pecadora lutando dentro de mim para ganhar força, se eu não cuido dos meus pensamentos, facilmente eu volto para o lamaçal do pecado, porque aquilo vai começar a me influenciar. Aquilo vai começar a me levar cada vez mais para longe de Deus. Às vezes nós não percebemos, mas o inimigo está colocando armadilhas próximo de nós e nós estamos caindo porque não estamos em alerta, não estamos vigiando nesses momentos. A inveja de Asaf, dos arrogantes, da prosperidade dos perversos,
fez então com que ele começasse a ficar cada vez mais amargurado e começou a pensar sobre a sua própria fé. Ele chega ao ponto de quase desistir da sua fé, quase abandonar a responsabilidade que ele tinha no meio de Israel, que não eram todos que tinham. Ele foi escolhido para ser o chefe, e ele quase abandona tudo isso por causa de um simples pensamento. Como é fácil nós sermos deixados levar pelos pensamentos. E aqui é a postura de alguém que nós podemos ver, naquilo que nós estamos falando de depressão, de alguém que está no estágio depressivo ou que foi diagnosticado com uma depressão, que a pessoa quer desistir de tudo. Que ela já não quer mais enfrentar a vida porque ela está achando que nada do que ela faz dá certo, porque o do outro só que dá. E ela fica olhando para o vizinho, olhando para a amiga, olhando para outra família, e tudo está dando certo, só para ela que não. E ela começa a ficar amargurada com aquela inveja, por um simples pensamento que ela deixou crescer dentro dela. Veja então que muitas vezes nós deixamos de fazer aquilo que é agradável a Deus. Ele quase fez isso. Vocês podem falar assim, mas você como um pastor, você jamais vai deixar de ser pastor por causa de um pensamento seu. Isso é possível. Quantas pessoas deixam seus ministérios? Pastores abandonam as igrejas porque começaram a criar pensamentos que não estavam de acordo com a vontade de Deus, não estavam de acordo com a palavra de Deus, e aquilo foi se criando numa amargura, numa inveja tamanha, que o pecado tomou conta e fez com que eles se afastassem do Senhor cada vez mais. Isso aconteceu com o jovem rico. Mateus capítulo de número 19, o Senhor Jesus chega para conversar com ele, é aquele jovem que tem muitas posses, e ele então diz ao Senhor Jesus, o que é que eu faço para ganhar a vida eterna? Aparentemente ele queria viver com o Senhor, aparentemente ele queria herdar a eternidade. Só que o Senhor Jesus, então, nos últimos versículos desse trecho, ele então fala para o jovem rico, para ele entregar tudo aquilo que ele tinha, todos os seus bens. E é aí que ele revela os pensamentos dele. Aí é que ele revela o que é que realmente estava habitando dentro do seu coração. Ele não passava de uma pessoa religiosa que não queria servir ao Senhor Jesus, mas queria agradar a ele mesmo. E aí é o grande problema. Ele queria agradar a sua carne, porque ele era um pecador também, como qualquer um de nós. Os pensamentos. O quanto é importante nós cuidarmos de tudo isso. Nós vemos então que Asaf tinha essa postura muito importante dentro de Israel, mas ele não conseguia identificar quem ele era diante do povo e quem eram esses perversos. Como é que ele vê então essas pessoas? Veja então na continuação do texto. A partir do versículo de número 4 até o versículo de número 12, ele vem dizendo, para eles não tem preocupação. Os ímpios não se preocupam. O corpo deles é sadio, ou seja, eles não ficam doentes, eles não têm preocupação nenhuma, eles não têm canseiras, eles não se cansam como nós nos cansamos, não são afligidos por outros homens. Então vejam só, eles zombam de nós. Eles zombam dos outros homens, eles falam com más intenções, motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez, ou seja, eles oprimem as outras pessoas, fazem tudo isso, tudo dá certo para eles. Eles continuam vivendo isso, e a impressão que dá quando você olha para eles, eles estão muito melhor do que nós. Talvez se olhássemos novamente para a questão material, ele olhasse para eles e diz, nossa, eles são ricos, estão com todo o dinheiro, estão prosperando, e eu aqui estou cansando, estou me esforçando, cada vez mais estou ficando doente, e eles parecem que não. Asaf começa a olhar para ele, para essas pessoas, e inveja eles cada vez mais. Versículo de número 12, é então que ele diz, eis que são estes os ímpios, sempre tranquilos, e aumentam as suas riquezas. Eles não têm preocupação nenhuma. Eles estão aí só ficando cada vez mais ricos, cada vez mais fortes, cada vez mais poderosos, cada vez mais opressores sobre os outros, sem receber nenhum castigo. Então veja que o coração deles está cada vez mais amargurado. E aí o que é que faz então nesse momento? O que é que ele começa a pensar? Veja então os versículos 15 e 16.
Se eu pensar em falar tais palavras, já teria traído a geração de teus filhos. E em só refletir para compreender isso, achei muito pesada esta tarefa. Para ele estava muito complexo, era muito complicado, né? Ele pensar em tudo isso. Por que que eles estão vivendo dessa forma e por que que eu estou vivendo assim? Se você se deparasse com uma pessoa que vive desta maneira, que fala desta forma com você, você olha para a vida dela e você vê que a vida dela está caminhando, que ela tem bens, que ela tem saúde, que ela está prosperando, o que é que você veria? Por que que essa pessoa não é capaz de enxergar a realidade que está diante dela? O que você acha que impede alguém de ver? Uhum. Uhum. Sim, sim. Excelente. Né? Então aqui só para os irmãos que estão acompanhando nós pela nossa transmissão, o Tiago então colocou para nós, do versículo de número 15, ele pensava nisso, mas ele via que os demais então tinham dificuldade, não tinham dificuldade para fazer o mal, e ele tinha dificuldade para fazer o mal e a sua consciência o acusava. É o versículo de número 1, se nós podemos ligar a isso, né? Que ele começa dizendo, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Deus ele é muito bom, misericordioso, justo com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, ou seja, o problema de Asaf é o coração. Por isso, neste momento, quando nós olhamos o caso específico de Asaf, que quase resvalou os pés da sua fé, da sua responsabilidade, o problema dele estava exatamente no coração. E muitas das vezes que nós, então, estamos com um sentimento de tristeza profunda, amargurados, querendo desistir da vida, desistir de tudo, o problema não é externo, o problema não está no outro, o problema não está na prosperidade dos meus amigos, dos ímpios, o problema está dentro de mim, o problema está no meu coração pecaminoso, então que eu não consigo olhar a minha própria falha, para eu então poder olhar os outros e ver então que existem situações diferentes em que eles vivem, porque o versículo de número 13, olha o que ele começa a questionar, eu estou me esforçando para ser santo, com efeito inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, ou seja, ele estava batalhando para ser um santo diante de Deus, para ser piedoso, ele queria servir a Deus, queria ser um levita que honrasse ao Senhor que o chamou. Porém, ele começou então por causa da inveja, por causa da amargura, por causa dos seus pensamentos, ele começa a pensar se realmente estava valendo a pena ele servir a Deus. Será que realmente vale a pena eu então seguir este caminho? Será que realmente vale a pena eu servir ao Senhor nesta função que Ele me chamou? Veja o quanto que é perigoso nós não nos preocuparmos com aquilo que nós ouvimos, com aquilo que nós refletimos. Mas veja comigo, então, há uma pessoa desta forma, arrogante, amargurado, invejoso, que está querendo abandonar tudo. Como é que um coração desse jeito pode ser transformado? Se você chegasse diante de uma pessoa como essa, o que você faria com ela? O que é que precisa para curar Asaf? Versículo de número 17, ele tomou uma atitude que resolveu então o seu problema. Boleiro 16, né, que ele continua, em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim
deles. Ou seja, Asaf neste momento está dizendo que ele entrou na presença de Deus, o santuário de Deus. Ou seja, ele está falando aqui como o templo, o tabernáculo, o lugar santo, é a presença de Deus que iluminou a mente de Asaf para que ele pudesse enxergar o próprio pecado e as próprias acusações que ele estava fazendo contra os demais e entender a situação que ele estava passando naquele momento. Vou utilizar exatamente o que o Tiago acabou de falar para nós. Coisa que os ímpios, os perversos que ele estava observando, eles não eram capazes de fazer e não são capazes de fazer. Só aquele que serve a Deus é capaz de ser iluminado pelo Senhor e pela sua palavra. Então veja que é exatamente isso que está acontecendo com ele nesse momento. É como o Salmo 1, ele diz para nós: o ímpio é diferente daquele que é então justo. O ímpio é como uma palha que o vento vai dispersar. O justo não. O justo ele é como aquela árvore frondosa e bela junto ao rio, que ele é alimentado constantemente pela presença de Deus. Deus está o fortalecendo. Há uma grande diferença. E isso Asaf estava esquecendo. Billy Graham, certa vez, mencionado como ilustração no livro do pastor Wilson Porte Jr., Billy Graham, certa vez, ia dar uma entrevista na sua casa, e ele então disse à sua esposa que isso ia acontecer lá, e então iam lá câmeras, o jornalista, o repórter, para fazer a entrevista, e a mulher dele, ela disse: então vamos limpar a casa para receber as pessoas, para que elas estejam bem, vejam a nossa casa limpa e saia bonita na nossa filmagem. Olha, eles fizeram isso, limparam toda a casa deles. Quando chegou, então, o jornalista instalou sua câmera, e eles então começaram a fazer aquela filmagem. De repente a câmera ligou um feixe de luz naquela hora, eles abriram as janelas, e o que é que eles foram capazes de ver? Apesar de toda a limpeza que ela tinha feito naquela hora, não sei se você já fez isso na sua casa, de abrir a janela e começar a olhar nos raios de sol, você começa a olhar aquele monte de poeira que está voando na sua sala. Ela tinha acabado de limpar a casa. Mas a luz que entrou naquele ambiente, que bateu em cima deles naquela hora, foi capaz de fazer eles verem que ainda existia poeira no ambiente. O que é que Billy Graham nos ensina com isso? Que nós somos falhos, nós somos pecadores. Asaf, ele sabia disso, mas ele não era capaz de ver que ele era pecador e que ele estava falho naquela hora, e que era o pecado dele que estava afastando de Deus e quase o fez resvalar os pés, até que ele entrou no santuário de Deus. Até que ele foi iluminado pelo Senhor para ele poder entender, porque é a luz do Senhor que então mostra a poeira do pecado que existe dentro de nós. Se eu não me aproximo de Deus, se eu não me aproximo da palavra, eu jamais vou ser capaz de enxergar o quão pecador eu sou. E Asaf, então, ele passou a entender isso. E ele passou a entender, então, o destino dos ímpios a partir daquele momento. Ele entra na presença de Deus e no versículo de número 18 ele diz: tu certamente os põe em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror, como ao sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. De quem ele está dizendo? De quem ele está falando? É dos ímpios, é dos perversos, é daqueles que não servem, dos arrogantes, que estão levando a sua vida em pecado, em opressão, sem se preocupar com aquilo então que é agradável ao Senhor. Virá terror para eles. Eles serão como poeira que será levada pelo vento. Porque no fim das coisas, no fim, então, quando Jesus voltar, quando nosso Deus voltar para levar a sua igreja, os ímpios, sim, serão condenados eternamente para o inferno. Veja no versículo de número 26 e 28, o que ele então conclui. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus, no Senhor.
Deus, ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Deus é a minha fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Enquanto ele compreendeu que os ímpios então receberiam terror e seriam desprezados por Deus, ele percebe que junto do Senhor ele estaria para sempre. Ele está falando aqui sobre eternidade. Ele está falando sobre uma alusão daquilo que a fé então nos proporciona quando nós nos rendemos ao Senhor e confiamos somente nele. Algo que os ímpios não têm. Algo que somente aqueles que confiam no Senhor então podem perceber ao longo de suas vidas. Então veja que o grande problema de Asaf ao longo deste salmo, que muitas pessoas têm hoje, e algumas até chegam então ao estágio de uma depressão até profunda, é porque elas olham para as suas posses, elas olham para tudo aquilo que elas têm, e elas não se contentam. Elas não estão satisfeitas com aquilo que Deus está proporcionando para elas naquele momento. E quando eu digo isso, eu não estou afirmando que as pessoas não podem almejar salários melhores, casas melhores, condições melhores, mas entender que naquele momento, Deus está proporcionando aquela condição para essas pessoas, que Deus está cuidando, que Deus está então sustentando cada uma dessas pessoas. Wilson Porte Jr., ele fala uma coisa muito interessante, que nós esquecemos, que em nenhum momento a pobreza foi sinal de pecado, ou sinal da ira de Deus sobre as pessoas. As Escrituras nos mostram em vários momentos pessoas que viveram em pobreza. Totalmente contrário ao que nós vemos sendo dito hoje sobre a teologia da prosperidade. Dê mais para você receber mais. Dê um bom dízimo para que Deus te abençoe da mesma forma. Porque as pessoas querem mais. Elas não estão satisfeitas com o que elas têm, e as igrejas que pregam isso estão cheias de pessoas frustradas, porque não é assim que Deus age. E essas pessoas possivelmente estão passando por momentos de amargura, porque elas estão fazendo muito para Deus, e nada está acontecendo na vida delas. Na maior parte das pessoas, porque nós vemos aí nas propagandas, né? Eu sou de fulano de tal, né? Sou de tal igreja, né? Só para não precisar mencionar a igreja. Você vê lá a propaganda, a vida da pessoa transformou da água para o vinho, vamos dizer assim. Ela está rica, bem sucedida, e a impressão que dá é que se você for naquela igreja, você vai prosperar. Porque é o que pregam ali. Mas não é isso que a palavra nos diz. E é o que nós precisamos entender, que muitas pessoas estão buscando hoje, e por isso estão quase resvalando os pés. Porque elas não estão satisfeitas com a condição em que elas estão vivendo. O que é que Paulo fala aos Filipenses no capítulo de número 4? É um texto que eu leio várias vezes, quando eu falo sobre a questão da teologia da prosperidade, talvez já tenha mencionado aqui com os irmãos. Filipenses 4, versículo de número 13. Versículo que a maior parte das vezes você encontra aí em caminhões, né? As pessoas aí usam muito esse texto para falar então que elas vão vencer em todos os momentos. Filipenses 4,13, ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. As pessoas usam esse texto para dizer então, eu vou vencer sempre. Tudo eu posso, porque tudo que eu quero, Ele vai me dar. Ele vai me conceder. Dá a impressão que é isso. Se você pegar esse texto fora do contexto, você pode aplicar ele dessa forma. Mas veja os versículos anteriores, o que é que ele diz para nós. Alguém pode ler, por favor? Do versículo 10 até o 12. Isso, então veja, aí ele diz que ele já passou por pobreza, e ele já passou por momentos de abundância.
Por isso ele entendeu que tudo posso naquele que me fortalece, que eu posso confiar em Deus, que em qualquer circunstância Ele está comigo. Ele está me fortalecendo. Paulo não está dizendo que Deus é obrigado a dar a ele tudo aquilo que ele quer, ou que todos os planos que ele tem vão dar certo, ou que tudo aquilo que ele quer materialmente, Deus vai conceder para ele. E muitas vezes as pessoas usam então a palavra do Senhor para dizer isso, que os filhos de Deus, os cristãos, eles têm que ser ricos, têm que ser cabeça e não ser cauda, né? Usam essas expressões. Meus irmãos, o Senhor Jesus não tinha onde reclinar a cabeça, a palavra nos diz. Paulo passou por momentos de pobreza. Quem somos nós para exigir do nosso Deus uma vida de riqueza e de prosperidade? Quando nós vemos as Escrituras falarem que o Deus da prosperidade vai nos conceder, então, tudo aquilo que nós precisamos, não está querendo dizer, então, que nós vamos ser ricos, mas que Ele vai dar aquilo que eu preciso para eu viver, para eu servir a Ele, para eu poder engrandecer ao nome dEle, independente da condição financeira que nós temos. E muitas pessoas hoje, elas estão numa tristeza profunda, porque elas não são ricas como o amigo, como o vizinho, como o parente, invejam e estão amarguradas. O problema é a satisfação dessas pessoas. Nós temos que nos lembrar então que o nosso Deus é aquele que está cuidando de nós em todos os momentos. Alguém gostaria de comentar alguma questão até aqui, para nós lermos o último trecho que nós vamos fazer aqui? Alguém gostaria de comentar alguma questão? Gostaria de fazer alguma pergunta sobre esse assunto? Quero convidar os irmãos, na última leitura, nós vemos então que Deus está cuidando de nós em Isaías, capítulo de número 40. Vamos ler do versículo 25 ao versículo de número 31. Pois o que muitos então afirmam é que a falta de condições que está os levando a essa tristeza é porque Deus os abandonou, que Deus não está cuidando, que Deus não está os direcionando. Isaías capítulo 40, versículo de número 25 ao 31 diz: A quem, pois, me comparareis para que lhe seja igual, diz o Santo? Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. A palavra do Senhor, ela nos mostra então que nenhum de nós passa desapercebido aos olhos do nosso Senhor. Nós somos criados por Ele, Ele conhece cada um de nós, sabe das nossas condições e da nossa necessidade. Veja, portanto, que aqueles que esperam o Senhor, esses serão fortalecidos, esses terão as suas energias renovadas para então vencer as batalhas, serão sustentados e direcionados por Deus a cada instante. Nós temos que então pensar naquilo que Asaf nos ensina, que os sentimentos de tristeza, de inveja, de amargura, eles podem nos afastar de Deus porque eles nos levam a ações que me levam muitas vezes ao pecado. Me levam até a falar coisas que são desagradáveis a Deus. Eu preciso tomar cuidado com aquilo que eu estou então deixando entrar nos meus pensamentos. Nós temos dentro de nós desejos que não agradam a Deus. E é contra esses desejos que nós precisamos lutar. São apenas para satisfazer os nossos próprios caprichos. Portanto, Asaf nos ensina que é preciso buscar a graça de Deus
pelo seu perdão e misericórdia, para voltarmos ao caminho correto. Porque é somente através da luz deste mundo, Cristo Jesus, que nós somos restaurados e que nós seremos conduzidos à eternidade na presença do nosso Senhor. Por isso, se você tem passado por lutas como essa de Asaf, tem pensado em desistir, porque você acha que os outros prosperam mais do que você, renove as suas forças em Deus. Busque no Senhor o entendimento de quem você é perante Ele. Quem são aqueles que estão próximos? Jamais desista da sua santificação, jamais desista da sua espiritualidade, porque só Deus, aquele que criou todas as coisas, que é soberano sobre toda a história, que pode nos guiar, nos dar a paz e nos fortalecer nos momentos mais difíceis. Por isso, fortaleça-se nos conselhos do Senhor e reconstrua dia após dia as suas esperanças por aquilo que Deus falar ao seu coração através da sua palavra. Que Deus nos abençoe para que nós, cada vez mais que nos depararmos com sentimentos de inveja, a amargura tomar conta do nosso coração, que o Senhor nos abençoe com sua graça e sabedoria para nós entendermos e sermos iluminados para nos afastarmos deles, para não virmos a pensar em abandonar a nossa fé, resvalar quase os nossos pés, para estarmos sempre junto à corrente de águas, que é o nosso Senhor e sua palavra, que nos fortalecem a cada instante.